pessoa do seu lado não vai dormir. O Senhor tem grandes coisas para falar com você. Permaneça acordado. Amém? Eu sei que depois do almoço, né, dá aquela vontadezinha de tirar um cochilo, mas esse dia, esse tempo, o Senhor preparou para nós, né? Eu creio que não foi uma visão que a pastora recebeu só para completar, né, esses dias de carnaval, mas foi uma visão, porque Deus, irmãos, Ele sabe de tudo que acontece, e Ele sabe também como você chegou aqui, como eu cheguei aqui, né? A palavra de Deus fala em Jó 42:2: eu bem sei que nenhum dos teus planos, Senhor, pode ser frustrado. E se Ele planejou esse dia para nós, Ele está acontecendo com excelência, porque Deus assim permitiu. Amém? Então creio que esse dia é dia de reconstrução. Reconstrução no seu lar, na sua casa, na sua vida familiar, no seu ministério, em várias áreas da sua vida. Não, Deus não é um Deus que age só em um lugar, em uma área da nossa vida, mas Ele quer restaurar por completo, amém? As nossas vidas, os nossos sentimentos e o nosso coração. Quando a pastora me passou essa responsabilidade de trazer essa palavra, né, com o papel da mulher na reconstrução do lar, dos muros da família, do lar. Nós amamos a nossa casa, amamos o nosso esposo, mas tem coisas que às vezes acontecem para interromper, né, essa felicidade, essa harmonia. Então nós vamos aprender, né, porque o casamento, irmãos, ele é um plano do Senhor, e os planos dele não podem dar errado, não é verdade? Nós não lemos aqui que nenhum dos planos do Senhor podem dar errado. Mas o que acontece? Quais as influências que vêm lá de fora e atacam, e atingem, e afligem os muros da nossa casa? Mas a mulher, ela vai ser uma ferramenta para ser usada pelo Senhor, um instrumento para ser usado, para que Deus repare esses muros, para que Deus restaure aquele lugar que foi atingido, no nome de Jesus. E Ele quer usar você, mulher, com a sabedoria para fazer isso. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Provérbios 31, do versículo 10 ao 12. Quem não achou, pede ajuda. Amém? Provérbios 31, 10. Amém? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede por divinas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias de sua vida. Amém? Coloque a mão no seu coração. Nós vamos pedir ao Senhor: Deus, fala conosco nesta tarde, para que sejamos instrumentos do Senhor para reconstruir, para reparar aquilo que foi danificado ou que foi destruído na nossa família, ou na nossa vida ministerial, ou na nossa vida financeira, ou na nossa vida profissional. Se coloque agora, você mulher, você filha, você filho também, você esposo, você esposa, você que é vó, você que é tia, você não teve filhos, mas você tem sobrinhos. Se coloque agora
como um vaso a ser usado pelo Senhor para a reconstrução dos muros do seu lar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, diante da Tua presença, Pai, eu me coloco nesta hora. E a Tua palavra, que é vida, que é eficaz, que ela é profundamente cortante, ela vai no profundo da nossa alma, que ela consiga penetrar agora o nosso coração. E ó Deus, que essa palavra venha achar uma terra fértil, Deus, e que nós venhamos receber esta palavra no nosso coração, e que essa palavra venha frutificar, ela venha germinar e dar frutos, Deus. Talvez os frutos nós não vamos ver amanhã ou depois, mas talvez no futuro próximo veremos esses frutos, Deus, porque eu já tenho colhido da Tua palavra, eu já tenho visto quanto foi bom, ó Deus, praticar a Tua palavra dentro da minha vida, dentro da minha casa. E que essa mesma importância, Deus, seja para cada um que aqui está, seja esse chefe de família, seja essa mãe, seja essa esposa que aqui está, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu coloco cada família aqui diante do Senhor, e que o inimigo não venha tirar a nossa atenção, mas que venhamos estar focados naquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor quer nos dar autoridade para restaurar aquilo que está quebrado, aquela parte que está ruída em nosso casamento, em nossa família. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Em nome de Deus. Amém? Eu vou fazer um pacto com vocês, igual o Elvis fez de manhã. Eu pergunto e vocês respondem. Não vai dormir, não. Amém? Para que servem os muros? Para proteger das influências externas, né? Então, muros. Na nossa casa tem o muro da frente, né? Aquele muro do lado, os dois do lado, e tem o de trás. Os muros físicos servem para nos proteger. E os muros espirituais, a mesma forma. Nós não podemos deixar os muros espirituais com abertura, com fendas, com rachaduras, porque uma hora aquela brecha ela vai cair e vai vir a ruína, vai vir, né, o sofrimento para aquela casa. Então, irmãos, para nos proteger, para proteger os muros da nossa casa, da nossa família, é necessário que nós estejamos atentos a todas as brechas que possamos vir a abrir na nossa casa. Amém? Às vezes um casamento que nós olhamos, ele tinha tudo para dar certo, mas recebemos a notícia. O que aconteceu? Aqueles irmãos não estão mais juntos. Eles deixaram algo acontecer que veio a ruína, veio a separação, veio a divisão daquela família. E com a divisão, irmãos, de uma família, quem que sofre? Traz sofrimento para quem? Para os filhos, né? Para os dois também. Porque muitas pessoas falam, não, eu separei, mas eu estou numa boa. Está nada, o coração está partido, o coração está em pedaços, não é verdade? Então, irmãos, aquela casa que foi atingida, ela pode ser restaurada. O nosso Deus é restaurador. Se não fosse assim, milhões e várias pessoas que um dia estavam a ponto de se separar, quando eles buscaram socorro em Deus, Deus restaurou aquele casamento e os trouxe para a presença dele. Você conhece alguém que aconteceu isso? Amém? Nosso Deus é restaurador. Quando acontece uma batida no nosso carro, para quem que a gente leva? Para o mecânico, pastor Jaime, né? Quando nós precisamos fazer uma pintura ali na nossa casa, para quem que a gente vai pedir socorro? O pintor. E quando o nosso lar ele é atingido,
nós vamos pedir e clamar a quem? Ao nosso Deus. Ele é restaurador. Amém? Glória a Deus. Eu não sei como você chegou, como está o estado, né? Emocional, familiar, não sei. Mas Deus é um Deus que tudo sabe. A Bíblia fala da onipotência, onisciência e onipresença de Deus, né? E é nisso que nós cremos, que Deus tudo sabe e de forma alguma Ele iria errar de auditório. O que for falado aqui é para você, é para mim, né? Nós, mulheres, que vamos nos posicionar. É a nossa vez de colocar a mão na massa, pegar as ferramentas que nos são dadas e agir para reconstruir o nosso lar. Amém? Primeira ferramenta que nós precisamos, nós mulheres, nós não vamos para luta de mãos vazias. Nós temos que ter ferramentas. Aquele pedreiro que vai começar uma obra, o que ele precisa? Colher de pedreiro, precisa da trena, precisa de várias coisas. E nós, irmãs, no papel de reconstrutoras, precisamos de ferramentas espirituais. Quem está me entendendo? Amém? Primeira coisa, a mulher agir com sabedoria. Quando as pessoas já chegaram para mim e dizem, se eu tivesse conhecido Jesus, se eu tivesse Jesus há 5 anos atrás, o meu casamento não teria acabado, porque eu não tinha sabedoria. Depois eu fui conhecer a palavra, eu vi como que eu precisava agir diferente e eu não agi, e o meu casamento acabou, né? Então a primeira ferramenta que a mulher precisa ter é sabedoria. Amém? O que é sabedoria? A mulher sábia é aquela que procura pautar as suas ações de acordo com a palavra de Deus. Ela não faz nada sem a direção do Senhor. Ela busca primeiro o conselho do Senhor. Ela busca primeiro a direção de Deus para ela tomar uma atitude ou fazer uma escolha. Amém? De forma que esta escolha dela vai contribuir positivamente para o bem-estar do seu marido e dos seus filhos. Amém? A mulher sábia, ela não pensa só nela, ela pensa no bem-estar de toda a sua casa. Ela pensa no seu esposo e para ele não está bom? Então vamos mudar, né? Vamos mudar a estratégia. Para os meus filhos não dá, para as meninas não dá, o horário não combina, vamos mudar. Vamos ser sábias, vamos ter atitudes pautadas dentro da palavra de Deus. Amém? A mulher sábia, ela em algumas situações, né? Ela foi criada neste propósito. Se você perguntar, nós mulheres, nós somos subjetivas. O homem, ele é mais objetivo. Se você falar assim, pega aquela flor para mim, ele vai lá e pega aquela flor. E nós mulheres não, a gente vai com mais jeito, né? Com mais delicadeza. Se eu falar assim com o Elcio, vai no armário e pega aquela blusa pink para mim. Pink, rosa, pink. Qualquer rosa que tiver lá ele vai pegar. Por quê? O homem é objetivo. E nós não, nós temos no nosso jeito. Deus nos deu essa capacidade de sermos subjetivos, ver as coisas de uma outra forma, de uma forma abençoada também. O homem vê, mas é diferente o nosso foco de visão. Quem está entendendo? Amém? Então, mulher, sonhe com o seu esposo, sonhe junto com o seu esposo, faça planos juntos. Quando ela falou de manhã, né? Você está sonhando com um carro e ela está sonhando com um
apoio. Quando o Elcio chegou para mim e falou assim, o meu chefe me chamou na sala dele e falou que eu tenho que fazer faculdade, porque eu não posso mais ficar no meu lugar sem um ensino superior. E eu falei com ele, vai, Elcio, faça sua faculdade. Eu estava com as duas meninas pequenas, a Milena de 1 ano, e eu vi como foi difícil para mim. Eu falei, vai, mas sobrou tudo para mim. No final, eu saía do trabalho, levava a Milena no médico e ficou tudo para mim. Mas ele foi fazer o que ele sonhava. E eu apoiei. Eu não podia financeiramente ajudar, mas eu dei todo o apoio que ele precisava para ir e fazer faculdade. Tinha dias que ele me ligava, vem me buscar, porque o lugar que ele estava era tão perigoso que não dava para você ir de carro, porque o povo quebrava o vidro do carro para tirar o CD, né? Então eu levava ele, fazia o trabalho e ele me ligava para buscar, né? Eu ajudei o meu marido a sonhar, ajudei, amém? Então a gente tem que ajudar o nosso marido a sonhar, amém? Aquela mulher sábia é aquela mulher que, com a sua forma de agir, com o seu testemunho, ela ministra bênção na vida do seu esposo. Mas o meu esposo não é crente. E aí? Ministra bênção na vida dele do mesmo jeito. Amém? Fala que ele será um abençoador. Ele será uma bênção na sua vida. Porque enquanto você falar o contrário ou não falar, aquela brecha vai ficar sempre aberta. Mas a hora que você ministrar, profetizar sobre a vida do seu esposo, que ele será um abençoador, ele se tornará um abençoador. Existiu um tempo que o Elcio estava na igreja, mas ele não queria se envolver com nada. E eu fui orar, falei, Deus, no nome de Jesus, abençoe a vida do Elcio, abre as portas para ele do que ele precisa profissionalmente, mas eu não aceito o Elcio parado dentro da igreja. Eu quero que ele age, porque nós fomos salvos para salvar, e eu não aceitava aquela situação. E eu sempre orando, pedindo, Deus, movimenta o Elcio, balança o Elcio. E o Elcio foi no encontro. Esse homem chegou, irmãos, totalmente diferente. O propósito dele não era mais sentar, era fazer alguma coisa. E eu convidei ele, vamos na reunião de casais? Vamos. Chegamos aqui, começamos a participar. Ainda nesse tempo era a Ieda e o Alexandre, e começamos a participar. Quando nós vimos, a gente estava na direção, estava à frente do Ministério de Casais, e ele trabalhando como nunca ele trabalhou. Quando ele viu a necessidade de fazer algo para Deus, aí Deus começou a abrir as portas para nós também. Quando Deus moveu o coração do Elcio para fazer alguma coisa, a nossa casa, ela foi construída. Aí Deus foi trabalhando ao nosso favor. Coisas que nós pensamos assim, difícil fazer uma casa, difícil construir, mas Deus foi dando graça, Deus foi abrindo portas que não existiam, e nós conseguimos construir a nossa casa própria, para a glória do Senhor, não para a nossa glória, mas para que Ele fosse glorificado, amém? E a nossa casa é um lugar que a gente recebe qualquer pessoa para orar, recebe qualquer pessoa para entrar em comunhão com o Senhor, porque ali não é só a nossa casa, aquela casa é de Deus. Nós preparamos aquela casa não só para ser nossa, mas para ser de Deus, uma morada do Senhor, amém? Mulher, saiba aquilo que você fala, né? Hoje de manhã a Michele falou que às vezes erra muito no falar. Isso é da mulher, né? O pastor Silmar, onde eu estava assistindo, ele falou que a mulher, ela tem necessidade de falar 33 mil palavras dia, né? Então, sabe o que você fala, minha irmã, né? Porque o homem, ele tem apenas 17 mil para gastar.
né? Você gasta um pouco do serviço, um pouco quando chegam os filhos em casa, e de noite você quer gastar o resto com seu esposo. Mas sabia, irmãos, que o marido, seu marido, ele tira o estresse como? Como que o seu marido tira o estresse? Quando ele chega, o que ele quer fazer? Descansar. Ele faz o quê? O que seu marido faz? Lá na sala. O que seu marido faz? Tira o sapato, né? Ele tira o sapato e ele vai e senta ou deita, né? E outros faz o quê? Aí você quer o quê? Conversar. Mas o seu marido teve um dia estressante, exausto, cansado. Então deixa o seu marido lá quietinho. Se ele quiser conversar com você, estou aqui, pode me falar. Mas não fale demais na cabeça do seu marido. Porque no momento que ele chega na sua casa, é o momento que ele se vê na tranquilidade, né? E tem mulheres que o marido chegou, chega aí, pastor Jackson. Aqui, deixa eu te falar. Aconteceu isso. A minha vizinha me aborreceu o dia inteiro. Você começa a falar sem parar. Nossa, eu tive um problema no serviço. Irmãs, seja sábia no falar, tá? Vigie o que você fala, com quem você fala. Amém? Efésios 4:29. Não saia, minha irmã, da nossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, irmãs, vamos vigiar o que a gente fala. Eu tenho aprendido muito isso, sabe com quem? Com a Milena. Que às vezes ela fala: ó, mãe, olha o que você está falando. Ela já me barra. Aí eu respiro fundo e penso na palavra, né? Então, sabedoria no falar. Amém? Mulher sábia, você pode ajudar o seu esposo, mesmo não trabalhando fora. Você pode ajudar nas economias domésticas, fazendo economia, né? Não é aquela irmã que gasta o sabão em pó em uma semana, uma caixa que era para durar 15 dias, em uma semana ele foi todo pro ralo, né? Seja econômica. Economia não faz mal para ninguém. Amém? Tem aquelas mulheres que saem com o seu esposo, né? E tudo que elas veem, elas querem. Às vezes ela não está precisando daquele sapato, mas está interessante, o preço está bom, eu vou levar, né? Então, gaste aquilo que é necessário. Gaste aquilo que você realmente não dá para ficar sem ele. Amém? Mulher sábia, aí vem. Seja submissa ao marido. A princípio essa palavra me soava com um ar de humilhação, né? Mas depois eu fui entender. Ser submissa é um dom que o Senhor dá para nós, para cada uma de nós. É aos casamentos. Submissão é você estar, né? Lado a lado, respeitando o seu esposo. Tem pessoas, tem mulheres que falam mal dos seus esposos. Nossa, meu marido não vale nada. Você tem que ver como ele é. Esposa, é uma brecha que você está deixando. Não fale mal do seu marido.
isso é brecha. Amém? Não fale mal do seu esposo, ainda que ele esteja errado, mas não fale mal. Leve ao Senhor as suas súplicas e orações, mas não fale mal dele. Amém? Respeite-o, como diz Efésios 5:33. 1 Pedro 3:1 diz: mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos maridos, seu próprio marido, para que, se ele não obedece a palavra, ele seja ganho, sem palavra alguma, por meio de sua esposa, pelo procedimento da sua esposa. Talvez você não vai precisar falar nada com seu esposo, mas a sua forma de agir você vai ganhá-lo para Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Quando você, irmãos, foi criada pelo Senhor, Ele te deu como auxiliar. Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Sabe o que tem acontecido? Numa pesquisa que foi feita, nos Estados Unidos, a maioria dos estudantes que estudam ali naquela faculdade são mulheres. E as mulheres hoje, elas têm avançado profissionalmente, têm tido um espaço grande na vida profissional. E o que isso gera? Às vezes gera uma competição dentro de casa. Aquela mulher que foi feita para ser um auxiliar, ela está competindo com seu marido. É isso que a palavra diz? Não. Auxiliar é auxiliar, mas não no sentido de menosprezar. A mulher, irmãos, o marido é o cabeça, e quem é o pescoço? A mulher. Não é humilhante você ser auxiliar. Que em momentos da vida do seu esposo, ele vai precisar da sua fala, ele vai precisar do seu ombro para chorar. Quem disse que homem não chora? Quem que falou? Homem chora. Homem chora e às vezes ele fala: Ti, me ajuda, Ti, tem misericórdia, me ajuda aquilo que eu preciso. Fala assim. Ele precisa do seu aconchego. Ele precisa do seu carinho, como esposa, como mulher. Amém? Não negue isso para ele. Muitas vezes a mulher diz: eu ganho mais do que meu marido. A minha situação econômica está na frente da dele, A minha remuneração é maior do que a do meu esposo. Amém? Você vai poder ajudar mais. Mas não faça disso um desconforto para o seu esposo. Não faça disso uma competição dentro da sua casa. Quando o Senhor nos criou, mulher, Ele nos criou para andar juntos, alinhados, assim, alinhados, e não passando na frente. Não estou trocando os papéis. Eu estou na sua frente, eu faço comando. Não. Deus nos deu um papel de auxiliar. Se Ele precisar, eu estou aqui. Mas ande alinhado com seu esposo. Quem entendeu diz amém. Ande alinhado com seu esposo, com seu cônjuge. Não significa que a mulher tem que ficar para trás. Não, ela pode estar junto, alinhada com ele. Às vezes a gente está tão alinhado que a gente pensa até as mesmas coisas. Já aconteceu com vocês? Olha, eu estava pensando nisso. Olha, eu também pensei. Por quê? Vocês estão alinhados. Amém? É importante a gente estar alinhado com o nosso esposo. Amém? Outra coisa que eu quero falar nessa tarde. Mulher, você tem a autoridade de Deus sobre o seu lar. Mas a autoridade, como assim? É uma ferramenta também. Imagina você se Deus não falasse assim: ó, estou te dando isso e você vai administrar. Isso é autoridade. Quando a
E nós, glória a Deus, nós mães, temos autoridade para abençoar os nossos filhos. Amém? Os nossos filhos. Essas bênçãos, herança de Deus, nós temos autoridade. Amém? Quando? Vou deixar aqui. Bárbara. Quando eu saí da maternidade, né? Que ainda a ficha não tinha caído. Né? Ganhei a Thaís e tal, tirando foto, deitada, de lado, de frente, para guardar como recordação. Mas quando eu saí da maternidade, né? Eu já tinha amamentado, já tinha tido aquele contato com ela. Foi a minha primeira filha. Eu fiz um curso de gestante. Eu sabia que eu ia ter que enfrentar, né? Fralda, mamadeira, bolsa. Eu sabia disso. Mas a maior responsabilidade que estava sobre mim era o cuidado com a vida espiritual da Thaís e da Milena. Só para vocês entenderem, a enfermeira me entregou, eu já estava com a bolsa pronta para sair, o Elcio foi me buscar e eu peguei. Nossa, oh Deus, obrigada. Nossa, aí aquele troféu da maternidade. Eu queria mostrar a Thaís para todo mundo, olha aqui minha filha, que Deus me deu. Irmãos, e quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar, Deus, a Thaís não é um boneco, Deus. A Thaís tem corpo, tem alma e tem espírito. Como que eu vou arrumar, Deus? E para quem que eu vou pedir socorro? Falei, Deus, me ajuda. Me dá sabedoria para me orientar essa criança. Não só fisicamente, que eu sabia que eu tinha feito um curso para aprender a cuidar da Thaís. Para saber curar o umbigo, que era o medo de muita gente. Eu curei o umbigo tranquilamente. Minha sogra está aqui, ela me ajudou, né? A mãe do Elcio, que é a segunda mãe para mim, e eu dou glória a Deus por isso, né? E como que eu vou fazer? Não era só mamadeira, não era só o material que eu tinha que dar para ela, mas eu tinha que dar para ela uma educação cristã. Eu tinha que dar para ela os ensinamentos que a palavra de Deus nos diz. Amém? Em Provérbios 13:24 diz: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama sempre o disciplina. Eu sabia que eu precisava disciplinar, porque há momentos que nós, como pais, como mães, erramos na disciplina dos nossos filhos. Depois você vê que já está grande, aí não adianta você ficar querendo consertar algo que você poderia ter se virado lá atrás. Não é verdade? Não que você vá espancar o seu filho, isso nunca. Mas você chamar a atenção e dar a disciplina. Meu filho, eu estou te corrigindo por causa disso, para você não errar nisso. Porque a correção e a instrução é algo do Senhor. Provérbios 15:1 diz: aquele que ensina o seu filho, aquele que aceita a correção, aceita a instrução, este é sábio, né? Então corrigir é algo de Deus. Disciplinar o seu filho é algo de Deus. Amém? E não é uma função só da mãe. Eu tive essa preocupação, mas eu tenho certeza que o Elcio teve a mesma preocupação de educar, de admoestar nos caminhos do Senhor. A Bíblia nos fala: não espere, ensina, não espere o seu filho crescer para ensiná-lo os caminhos do Senhor, mas desde cedo comece a ensinar. Ah, eu estou com sono, eu não quero ir na escola dominical. Vamos, meu filho, vai ser bom para você. Levanta, toma um banho, renova e vamos. Porque é melhor você acordar hoje e amanhã colher boas coisas do que você deixá-lo dormindo e a sua mente não ter nada de bom para frutificar. Amém?
Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando ele for velho, não se desviará dele. Amém? Entenda que é no caminho. Ninguém vai pôr uma criança para vir à igreja se ele não tem. Põe o seu caminho, pega a sua Bíblia, pega os seus filhos e vem para a casa do Senhor. Amém? Você vai estar fazendo o seu papel de mulher sábia. Amém? Com a autoridade que Deus te deu. Saiba que os seus filhos, ele tem corpo, ele tem alma, ele tem espírito. Algo que nós, como mães, como pais, não podemos errar é na educação dos nossos filhos. Deuteronômio 6, 5, 9 diz, do 5 ao 9: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você, mãe, você tem feito na sua casa? Quantos aqui faz o lar de paz? Quantos aqui faz? Amém. Você que não faz, comece a fazer. Amém? Mas o meu filho ainda não entende. Vai falando, vai pegando. Com o tempo que ele for crescendo, ele já vai estar com muitas coisas na sua cabeça. Amém? Que a criança hoje, irmãos, ela tem muita facilidade. Ela escuta uma música um dia só, ela grava aquela música, né? Eles têm uma facilidade para entrar na internet, para procurar tudo que eles precisam. Então, há facilidade sim de aprendizado. Não deixe de ensinar. No versículo 8 diz: tu inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Ensine o seu filho a falar com Deus. Ensine o seu filho a buscar de Deus direção para a vida dele. Porque hoje ele está pequeno, mas amanhã ele vai crescer, né? Quando eu saí há 18 anos atrás, com a Thaís da maternidade, com a Milena há 12 anos, eu sabia do tamanho da responsabilidade que estava sobre mim. Então foi isso que eu fiz, foi plantar no coração delas a palavra de Deus. E hoje eu posso ver que grandes coisas o Senhor tem feito através da vida delas, para abençoar, para trazer alegria para mim e para a vida do Deus. Quando nós mudamos, né, daqui do bairro, tinha um conflito começando a existir. O Elcio falava: eu levo e você busca. Eu falei: não, você vai levar e você vai buscar. Por quê? É melhor buscar seus filhos na igreja do que buscar numa delegacia. Então, glória a Deus porque elas vêm para a igreja. Glória a Deus porque elas já acharam o caminho do Senhor. Elas vão evitar muito choro e muita lágrima. Porque quando nós encontramos o caminho do Senhor, aquele muro que poderia ser uma ruína, ele faz diferença. Deus não nos salvou para sermos mães só dentro da igreja, mas nós temos que ser mães para os nossos filhos. E faça a autoavaliação. Como o Elcio diz, como eu estou como marido, eu faço essa avaliação. Como eu estou como mãe. O que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar nisso ou naquilo. O que eu tenho que ser melhor? Porque no papel de reconstrução, irmãos, ninguém vai reconstruir e fazer do jeito que era. Aquele passado, ele tem que ser desfeito. E agora começar de novo. Mas começar diferente. Mudança de comportamento. Mudança de mente. Temos que renovar a nossa mente dia após dia no Senhor. Não nos conformar com este século. Não pensar que o que está lá fora, não, os nossos filhos não vão experimentar. Mas mostra para eles o que é servir a Deus e o que não é servir a Deus. Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O profeta Isaías fala sobre isso. Uma palavra para as filhas, né?
filhas que aqui estão, quantas filhas que nós temos aqui. Amém? Eu também sou filha, né? Eu tenho uma mãe. Quantos filhos nós temos aqui? Esta palavra, irmãos, é para todas nós. Todos nós. Não é só para as filhas, é para todos. Na reconstrução do lar, nós temos que observar algumas coisas. Obedecei, filhos, aos vossos pais. Seus pais são experientes. Seus pais têm conselhos bons para vocês. E quando o pai ou a mãe falar, obedeça-os. Quem aceita a instrução e a repreensão é sábio. Então, filha, seja sábia. Quando a mamãe falar, não faz isso, não vai ser bom, não vai em tal lugar, não é conveniente, escute e obedeça. Amém? Obedeça a seus pais. Isso é bom, né? Isso é justo. Efésios 6:1. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Procure honrá-los. Procure fazer com que eles se sintam bem com você. Eu tenho felicidade no meu coração pela vida do meu filho. É prazeroso um pai falar isso. Ô filho, eu gosto tanto de você. Né? E quando o filho é obediente, parece não, com certeza, o seu prazer é muito maior. Amém? Então, filha que está aqui, filho, obedeça a vossos pais. Procure honrar. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Com a obediência que eu tive à minha mãe, eu consegui chegar ao meu casamento, constituir o meu lar, porque muitas orientações que a minha mãe me passou, eu recebi. Eu guardei para mim porque eu sabia que lá na frente elas seriam úteis para mim, como é útil até hoje. Quando eu preciso de uma palavra, de um conselho, eu busco no Senhor. Mas eu vou na casa da minha mãe, eu converso com ela, eu falo com ela. A mesma coisa no pai. Às vezes a gente tem pouco contato, né? Porque a gente tem um dia a dia corrido, mas eu procuro ir lá, eu procuro conversar. E eu entrei esse ano com um propósito. Eu não vou passar uma semana sem ir na casa do meu pai, sem ir na casa da minha mãe. Porque eu sei que tudo que eles me ensinaram está sendo bom para mim agora. Eles me ajudaram na reconstrução de muros que estavam caídos. Eu devo muito a mim, que me ajudou em oração, que me ajudou a ser perseverante e não desanimar. Amém? Aí você diz para mim, né, filho, filha, mas o meu pai, se você conhecesse, é um alcoólatra, cai pelo meio da rua e dificilmente chega em casa. Não despreze o seu pai, filho. Porque se você quer ganhar para Jesus, haja com sabedoria para ganhar o seu pai. Haja com sabedoria e nunca o despreze. Nessa semana que antecedeu, nós lá no centro de saúde que eu trabalho, a gente faz um trabalho, né, de visita domiciliar. E a gente vai nos lares das pessoas acamadas, aquelas pessoas que não podem sair de casa, que não conseguem andar, né? Elas estão num estágio de doença tão grave que o médico, né, o dentista, auxiliar,
Amém? Honre-os, sejam eles quem for. A minha mãe é uma briguenta, eu vou honrar, honre. A minha mãe conversa demais, honre-a, para que ela veja que você é diferente, que você verdadeiramente entrou para a igreja e você ficou diferente. Você não piorou, você não regrediu, mas algo diferente aconteceu, porque você encontrou Jesus. E quando a gente encontra Jesus, há de se fazer diferente. O que foi antigo, não faça mais. Amém? E mude o seu comportamento. Honre os seus pais, né? Cuidado, moça, né? Cuidado, jovem, com os banquetes que o diabo oferece. Pode ser uma brecha para a sua vida, pode ser uma coisa sutil que vai chegando sorrateiramente. Quando você vê, você está envolvida, né? Os Facebook da vida, né? Nada contra a internet. A internet é uma bênção dentro da minha casa, mas é preciso saber usar a internet, né? Hoje os relacionamentos que têm tido marcando encontros pela internet. Aquela jovem vai para conhecer uma pessoa que ela se comunicou, né, via Facebook. Você não sabe quem é, de onde veio, se ele é solteiro, se ele é casado, porque por trás daquela tela, você não sabe quem está lá, né? Então não arrisque a sua vida com banquetes que o diabo traz para você. Amém, filha? Amém, jovens? Amém? Muitas vezes o diabo vem com aquela, né, surpresinha. Não, mas aquela pessoa que eu tô conhecendo, ele vai para a igreja, ele vai se converter. Mas até que ele não se converta, não. Ore para a conversão dele. Mas não se sujeite ao jugo desigual, né? Algumas coisas que estiver atrapalhando a reconstrução desse muro precisa ser removido, né? Quantas moças se casaram com homens que não eram de Deus e que hoje elas choram amargamente porque fizeram isso sem direção, não buscaram de Deus a conversão daquele homem. Hoje ele te deixa vir na igreja, mas amanhã ele vai falar: você não vai mais. Se você se casar com ele, ele vai querer te prender e não deixar que você sirva a Deus. Então é melhor você não deixar essa brecha aberta, mas que você tampe essa brecha. Deus há de enviar um homem de Deus para a sua vida. Creia nisso, moça. Eu conheci o Elcio aqui. Eu sirvo o Senhor. Meu casamento foi realizado na outra igreja. E eu dou graças a Deus, porque eu ter escolhido um homem de Deus evitou muito choro na minha vida. Eu posso dizer que a glória é para o Senhor, mas isso foi assim, plano de Deus, para que hoje eu tivesse condição de ter uma família estruturada diante do Senhor. E o maior interessado na restauração da minha casa, da sua casa, é Deus. Sabe por quê? Porque quando a nossa família está edificada, quando a nossa família está fortalecida, quem ganha? É a igreja. Amém? Porque aí nós teremos uma igreja forte. Teremos uma igreja que ora, que busca o Senhor. Amém? O maior interessado na restauração do seu lar, meu irmão, é Deus. Amém? Feche portas de maldição, fofoca, né? Quantas vezes a pessoa te chama, vem cá,
sentado no passeio, você chega no serviço, a pessoa está sentada no passeio, conversando e falando, né? E ali é um foco de confusão, é um foco de briga, de contenda, né? Talvez o marido vai chegar, a esposa, do jeito que ela estava de manhã, ela está de tarde. Por quê? De tanto que ela conversou, de tanto que ela fofocou, né? Então, a maledicência, falar mal das pessoas, né? Chama você para uma conversa que você sempre tem para você queimar, para você falar, né? Fecha essa brecha. A inimizade, pessoa que espalha a inimizade, fala de um e depois fala que aquele falou dele, né? Então, fecha essa brecha e cuidado com aquilo que você escuta, né? As músicas hoje que não tem conteúdo nenhum, só conteúdo que traz o mundanismo, a imoralidade, a sexualidade, umas músicas que, misericórdia, você tem que tampar o ouvido. Cuidado com aquilo que você anda escutando, né? Cuidado com o que você anda vendo, né? A pornografia, que hoje é só você clicar lá na internet e você tem páginas e páginas. Cuidado com o que você anda vendo. Cuidado com os filmes eróticos, que você vai acender uma chama que você não vai poder apagar. Principalmente você que não é casado. Procure, irmã, se santificar no Senhor. Busque a santidade no Senhor. Porque todo dia e toda hora o diabo vai te oferecer. Ele vai te oferecer as drogas, ele vai te oferecer o sexo, mas você resista no Senhor. Busque força no Senhor. Se o seu namorado te falar, prove para mim o seu amor, vou provar sim quando a gente se casar. Amém? Seja fiel ao seu Deus, porque você é templo do Espírito Santo. Amém? Se eu fosse ceder para o Elcio, né? O que seria? Não, vai esperar, né? Por quê? Porque eu queria me santificar, porque eu quero me santificar, e tudo virá na hora e no tempo de Deus. Amém? Estou dizendo isso, irmãos, porque às vezes a pessoa pensa que a gente é santo. Nós não somos santos. Nós estamos buscando a santidade de Deus. Amém? Por quê? Porque você é um templo do Espírito Santo. Você, jovem, não se dê, não se ceda para os encantos do seu namorado. Pode ser ele o mais bonito dessa igreja. Não se ceda para ele, né? Na hora certa, ali no casamento, aí sim, você vai demonstrar o seu amor para ele e ele para com você. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Amém? Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos pedir, Deus, eu estou aqui e quero ser usada com sabedoria, com a autoridade que o Senhor me deu para abençoar os meus filhos e para abençoar o meu esposo. Feche os seus olhos, minha irmã. Dê a mão a alguém da sua família que está aí. Vamos orar, vamos clamar. Nós não podemos nos contentar em andarmos sobre escombros, em andarmos sobre entulhos, sobre destruição. Mas nós vamos pedir ajuda àquele que pode nos ajudar. Nós vamos pedir, Senhor, nós vamos clamar. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, irmãs, eu vou pedir a você que coloque diante do Senhor aquela brecha que você detectou durante essa palavra.
de desconforto familiar, desconforto pessoal, sentimental. Você sabe como você chegou aqui. E eu quero te dizer, não desista. Não desista da sua casa. Mãe, não desista dos seus filhos. Esposa, não desista do seu esposo. Filhos, não desista dos seus pais. Sejam eles quem for. Seja um bêbado, seja uma alcoólatra, seja uma viciada, não desista do seu lar. Lute, não demais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa. Nós não vamos desistir. O Senhor preparou esse dia para que nós resgatássemos aquilo que foi perdido na nossa vida. Aquela comunhão mulher, mãe, que você não consegue organizar a sua vida, que você não consegue organizar a sua casa, você vai passar aqui. Você vai pedir: Deus, me dê sabedoria para administrar a minha casa, para administrar o meu tempo e para administrar a minha família. A nossa casa, irmãos, não é 4 paredes. Nós conhecemos pessoas que moram em um lar bonito, em uma casa suntuosa, mas são famílias destruídas. A nossa casa é você, o seu esposo, os seus filhos. Isso é família. Aquele concreto, aquela casa física é um lugar de abrigo, mas a sua família é esse que está aí do seu lado. É essa pessoa que te ama. É essa pessoa que, se você estiver na lama, ele vai lá te ajudar. É essa pessoa que é a sua família. Eu quero pedir a Thaís, a menina, o Elson, a minha sogra, que vem aqui. Nós vamos orar. Nós vamos clamar. Pois há brechas que precisam ser tapadas. Nós precisamos reconstruir, mas de maneira diferente. Aquilo que passou, não mais. Vamos reconstruir com uma base melhor. Nós vamos ser famílias melhores. Nós vamos ter lares melhores. Nós vamos ter famílias fortes aqui dentro desta igreja. Famílias que podem até se abalar, mas vão permanecer firmes no nome de Jesus. Pode vir uma bala na sua casa, mas você vai permanecer firme, porque essa reconstrução, ela traz resistência. Aquela base que você usou lá no passado, você não vai usar agora. Você vai usar bases de sabedoria. Você vai usar bases de autoridade que Deus te deu para ser mulher virtuosa. Eu creio que daqui vai sair mulheres virtuosas. Que o seu marido vai falar assim: eu me sinto bem com a minha esposa. Ela me faz bem e não mal. O seu esposo vai dizer para você: você é uma bênção na minha vida. Você é sábia. Eu tenho certeza que, se você colocar em prática a palavra do Senhor, a sua vida, o seu casamento será restaurado e com mais firmeza, com mais resistência. Pode vir os abates, pode vir os conflitos, mas você vai permanecer firme com a sua família, porque você está abrigado no Senhor, porque os muros da sua casa estão baseados nas práticas da palavra do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Deus, eu peço ao Senhor Jesus que venha com o teu poder e com a tua graça, graça que restaura, que junta os cacos, mesmo os escombros, o Senhor tem poder para juntá-los. Eu sei, Deus, o quanto o Senhor esperou por esse dia, para que aqui, ó Deus, mulheres fossem restauradas, mulheres se
vida. Deus, aquela base que está ruindo, aquela base que está, ó Deus, por um fio para se desfazer. Venha, Senhor, com o teu poder e nos dê a autoridade para começarmos este papel de reconstrutoras da nossa casa, reconstrutoras do nosso lar, porque não podemos, Pai, ceder aos banquetes e ofertas que o diabo vier para nos trazer. Mesmo nós que somos mães, nós que somos esposas, no nome de Jesus, fortaleça cada família aqui presente. Fortaleça essa mãe, Deus, que tem clamado pelo seu filho, Deus, que tem buscado, que ela não se canse de falar da tua palavra para esse filho, que ele não se canse de falar para essa filha que o Senhor é bom, que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta. Oh, Pai, o Senhor sabe como essa mãe chegou aqui. Talvez com seu coração partido, porque ela tem um filho que está em aflição. Talvez essa mãe está aqui com seu coração pensando naquele filho que ela deixou em casa. Mas o Senhor, Pai, pode restaurar esta família. Está nas tuas mãos a nossa vida. E nós nos posicionamos, Pai, para trabalharmos pela nossa casa. Tira da nossa vida toda preguiça, todo desânimo, Pai. Em nome de Jesus. Que nós venhamos, sim, Deus, pagar um preço pela nossa casa. Um preço de oração, um preço de busca e de sabedoria também. Sabedoria no agir, no falar, no proceder. Oh, Pai, nos prepara, Senhor, para sermos, sim, mulheres virtuosas. Mulheres que o seu esposo tem prazer de apresentá-las. De dizer, a minha esposa é um abençoador. A minha esposa é uma bênção na minha vida. Se eu não tivesse a minha esposa, eu não teria conquistado o que eu conquistei. Que o nosso marido, ele se sinta bem conosco. Que ele sinta aconchego do nosso lado. Que não sejamos rixosos, que não sejamos faladeiras, mas que venhamos falar na hora certa. Que venhamos, Deus, abrir a nossa boca para edificar, para abençoar, em nome de Jesus, em nome de Cristo, Deus. Eu coloco cada família, cada filha diante do Senhor. Que essa filha, Deus, venha ser obediente, sim. Que essa filha, Deus, honre seus pais. Que essa filha, Deus, aprenda a honrar os seus pais e não desprezá-los. Mesmo na velhice, mesmo, Pai, quando aquele pai é um alcoólatra, aquele pai é um bêbado. Nos ajude, Senhor, a honrar os nossos pais e abençoá-los também na nossa oração e ministrar bênçãos sobre a vida dos nossos pais. É o que eu te peço, Deus, no nome de Jesus. E te louvamos, e te bendizemos, e te glorificamos, pois só o Senhor é poderoso para nos restaurar. Nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos. Eu te agradeço, Deus.